Eleições chegando. Só faltam 16 dias para as eleições. Em Livramento, hoje o cenário é bem diferente da pré-campanha. De certa maneira, a disputa está equilibrada. No início, a situação, que tem a máquina administrativa a seu favor, ainda chegou a ganhar um reforço de peso com a migração do ex-prefeito Carlos Batista, que fez o caminho inverso da eleição passada. Deixou a oposição atordoada, mas esta se recompôs e montou uma chapa com chances reais de vitória, apesar do favoritismo da situação. O que pareceu ser uma união histórica num bloco monolítico selando a eleição foi um mero movimento muito criticado e rejeitado por muitos eleitores, por revelar o caráter tortuoso dos políticos. Coincidentemente, a candidata Joanina Sampaio falou na época que não temia uniões espúrias. Não esclareceu a que união se referia, mas, em minha opinião, cabe perfeitamente na união para favorecê-la, ainda que ela não quisesse se referir a essa união. Ficou a impressão de que o movimento migratório, na verdade, visava mais isolar, por alguma razão, o prefeito Ricardo Ribeiro. Tanto que os migrantes não disseram que foram lá para apoiar a situação, e sim para apoiar Joanina, como se uma coisa pudesse ser separada da outra. Foram citados os nomes do ex-prefeito Emerson Leal e do seu filho, o deputado Nelson Leal, que, no entanto, não confirmaram a participação. Isso tirou a força e o impacto que o movimento teria. Agora, temos duas propostas bem diferentes para o eleitor analisar e escolher. Pela situação, existem 8 anos de gestão para o eleitor examinar, sobre a qual gestão pesam queixas e elogios. Em minha opinião, cabe ao cidadão que vota verificar se nesse período os serviços públicos foram bons ou não, para merecer ou não um sucessor. Pela oposição, há um candidato novo na política, com experiência de empresário tido como bem-sucedido. Esse seu conhecimento de gestão será testado na administração pública. Tecnicamente, seria uma vantagem, né? Mas é preciso esperar para ver. Ele tem como vice o ex-prefeito Paulo Azevedo, com a experiência de 4 anos de gestão pública, que também precisa e deve ser avaliada agora, antes de votar. Tudo está posto claramente, os currículos estão claros aí, as condutas, as posturas, as maneiras de ser, de falar, os planos. É só observar onde há mentiras, onde há seriedade e propostas concretas em favor da população. E no mais, eu rezo para que Livramento tenha sorte e o eleitor tenha juízo. Muita coisa precisa ser consertada, outras tantas precisam ser feitas em nosso município. Por isso, é necessário que haja alguém capaz, preparado para fazer isso. Não vote por interesses pessoais nem pela emoção. Não venda o seu voto. Lembre-se do alerta do bispo. Voto não tem preço. Voto tem consequências. Ajuste diferenciado. Foi publicado no Diário Oficial do último dia 18, a Lei Municipal 1534, que mantém o salário mensal do prefeito de Livramento em R$ 25.200. Está entre os 15 ou 12 maiores do Brasil. E aumenta o do vice-prefeito de 12.600 para 16.423, para vigorar de 2025 a 2028. Mas um detalhe é que o texto da lei começa dizendo que a mesa diretora da Câmara encaminha projeto de lei
por ela assinado, conforme suas prerrogativas. Ou seja, isso estava dentro do texto da lei, logo no início, sem o menor sentido. Samba do crioulo doido, como se diz na gíria. Foi misturado, eu acredito, o texto do projeto de lei com o da lei. Alguém fez isso sem nenhuma revisão, ninguém fez a revisão. E quem afinal assinou não foi a mesa da Câmara, foi o prefeito. Pois se trata de lei, pelo menos lá em cima está dizendo que é lei. A pergunta é, ele não viu isso ao assinar? Ou ele não viu nada, não assinou nada? Sua assinatura foi copiada e colada lá. Mais uma barbaridade do setor que prepara as publicações oficiais. Outra coisa, por que o subsídio do prefeito não foi alterado? Só o do vice, justo que nada faz, não tem nenhum esclarecimento, nenhuma justificativa para isso, não foi dada nenhuma explicação para isso. E foi um aumento grande para o vice, mais de 30%. Homenagem à avó. A Prefeitura de Livramento construiu um centro de educação infantil, ali na região da UPA, que era onde existia o campo de pouso, e conforme publicada no dia 18, agora, a Lei Municipal 1535 dá ao local, ao centro, o nome de Centro de Educação Infantil Hilda Silva Ribeiro. Dona Hilda, para quem não se lembra, é a avó paterna do prefeito Ricardo Ribeiro, que sancionou a lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Com isso, o prefeito amplia as homenagens a seus familiares, já são vários, com seus nomes em logradouros e prédios públicos. Por último, o que mais dificulta o entendimento da realidade cristã é a distância que se costuma colocar entre Jesus e as pessoas. O propósito de sua missão foi levar a humanidade para perto de Deus. Só com essa aproximação é que se compreenderá que a vida tem de sair do sentido mundano e ir para o plano da criação. Mas, sendo a encarnação de Deus, Jesus não deixou que os discípulos e as pessoas que o seguiam vissem nisso um modo de ficar distante, de forma reverencial ou com medo. Ele fez questão de se apresentar como um ser humano familiar e amigo, com quem se bate um papo, num banco da praça ou em uma sorveteria, em qualquer lugar simples. Ele era muito brincalhão, quase como uma criança. Até brincava de picula com os companheiros. Por isso, muitos diziam, não é ele aquele filho do carpinteiro? Os apóstolos e os evangelistas o trataram como amigo, mas reconhecendo nele sua missão divina na terra. Seu olhar, sua voz eram penetrantes, eram irresistíveis. Mas a maioria dos cultos religiosos depois o transformaram em santo, em Deus. Coisas que ele não dava ênfase, pois sabia que isso criaria distância reverencial entre ele e as pessoas. E entendia que o distanciamento dificultaria a comunicação com as pessoas. Tudo que ele pregou e fez teria sido visto de modo diferente caso tivessem dele uma imagem de Deus. Os cristãos precisam resgatar essa amizade, essa intimidade com Jesus. É isso o que salva. Não adianta sofisticarem as orações, os cultos, os altares, se não existir amizade com Jesus. A presença constante dele em nossa mente, na alma e no coração, nos resgatará da tristeza, do desânimo, da doença, de todo mal, enfim. Nos protegerá contra a corrupção, tanto da carne quanto
do Espírito. Pensem nisso. É o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.